O estudo de hoje e o de amanhã vai considerar o encontro de Jesus com seus discípulos junto ao mar da Galileia. Esse foi o último encontro de Jesus e foi registrado por João no seu evangelho, no capítulo 21 do seu evangelho. Nós vamos considerar os textos do capítulo 21, dos versos 1 a 19. Vamos verso a verso analisando a mensagem que esses versos trazem para nós hoje. Vou partir do verso 3. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Bem, irmãos, por que é que eles estavam agora pescando, voltando a pescar? Bem, Jesus não tinha implantado o seu reino, Jesus não tinha expulsado os romanos, não tinha reino novo, nada. Jesus morreu e Jesus ressuscitou. E eles agora não sabiam o que fazer. Eles estavam voltando à velha vida. Vamos tocar a vida, vamos pescar novamente. Não se lembravam de que o Senhor Jesus tinha dito que eles iam ser pescadores de homens. Eles deviam ser pescadores de homens. Mas vamos continuando. O encontro com Jesus. Mas ao clarear a madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa para comer? Responderam-lhe: Não. Então Jesus lhe disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Veja, o texto ainda diz que eles recolheram 153 peixes grandes. Maravilha, irmãos, não haviam pescado nada, mas agora lança a rede do lado direito. E assim pescaram. Veja aqui um texto da nossa lição. De manhã, um estranho estava na praia e lhes disse para que jogassem a rede do lado direito do barco. Eles pegaram tantos peixes que não conseguiam puxar a rede, lembrando o início do ministério deles com Jesus, que foi o que Jesus fez para eles que lançassem a rede, e daí pescaram muitos peixes. João reconheceu que Jesus e contou a Pedro, que por sua vez pulou na água e nadou até a praia. Quando aconteceu esse milagre, 153 peixes grandes, o que aconteceu com Pedro? O que aconteceu com João? Aquele discípulo a quem Jesus amava, isso é, João, disse a Pedro: É o Senhor. Simão, tendo ouvido que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Ora, João reconheceu o Senhor Jesus. João se lembrou de quando o Senhor Jesus os chamou para o ministério, para serem discípulos. João se lembrou e reconheceu o Senhor Jesus. Ao falar para Pedro, Pedro correu para encontrar com Jesus. Jesus agora os convida para comer. Disse-lhe Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: Quem és tu, Senhor? Porque sabiam que era o Senhor. Comiam em silêncio, um silêncio reverente, um silêncio de assombro. Era o Senhor Jesus. O que será que eles pensavam, irmãos? O que eles pensavam, os seus pensamentos, os impediam de falar qualquer coisa. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Bem, os discípulos estavam pescando, pretendiam pescar, não pescaram nada, só pescaram agora muitos peixes, porque o Senhor Jesus falou para que eles pescassem, e o Senhor Jesus os convidou agora para comer pães e peixes. E eles agora reconheceram o Senhor Jesus. Mas se você olhar dos versos 15 até o verso 19, você vai ver a entrevista do Senhor Jesus com Pedro. Como o Senhor Jesus se relacionou com Pedro naquele momento, quando estavam comendo. Lembram-se, Pedro havia negado o Senhor Jesus 3 vezes. Durante o julgamento do Senhor Jesus, Pedro negou 3 vezes, cumprindo a profecia que o próprio Jesus havia feito.
Mas agora o Senhor Jesus, ressurreto, está conversando com Pedro. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, estou lendo o verso 15, Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele disse, então, o Senhor Jesus disse, apacenta os meus cordeiros. Nossa lição dá uma explicação importante, irmão, sobre os verbos que foram utilizados nessas duas frases. Na pergunta de Jesus, o verbo amar, e na resposta de João, ou melhor, na resposta de Pedro, também o verbo amar. Jesus perguntou utilizando o verbo agapau, ou agapaó, que é a forma mais excelsa de amor, um amor regido por princípios, não um amor de emoções, um amor sincero, um amor intenso. E Pedro respondeu com filéu, quer dizer, um amor espontâneo, um amor emocional, amizade. Intensidades absolutamente diferentes de amor. O amor utilizado pelo Senhor Jesus e o amor utilizado por Pedro. Infelizmente, no nosso idioma, essas diferenças não aparecem, não se acentuam. Mas o Senhor Jesus fez novamente essa pergunta para Pedro. Pedro, você me ama? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo, pela segunda vez, utilizando os mesmos verbos, agapau e filéu. Agora, então, o Senhor Jesus pergunta pela terceira vez. Perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Só que Jesus agora utilizou aquele verbo inferior, de intensidade inferior. E Pedro respondeu, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Veja, nas primeiras duas respostas, Pedro falou assim, Senhor, eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo. E agora ele diz assim, Senhor, tu sabes todas as coisas. Não poderia mentir para você. Você sabe que eu te amo. E agora, então, o Senhor Jesus falou para ele, apacenta as minhas ovelhas. A terceira resposta de Pedro foi fundamentada na humildade. Senhor, tu sabes todas as coisas. Não era mais o Pedro arrogante. Eu não vou, nunca que eu vou te negar. Posso morrer por você. Agora ele tinha aprendido que ele deveria ser humilde. Quero ler o texto ainda da nossa lição. A resposta de Pedro está centrada na humildade. Como a memória da sua traição sempre assombrava sua mente, é provável que o discípulo tenha usado uma palavra inferior, o verbo filéu, para expressar humildade, evitando reivindicar muito para si mesmo. Foi essa humildade que Jesus reforçou e que se tornou crucial para restaurar Pedro ao seu ministério. A humildade é uma das qualificações mais importantes para o ministério, pois direciona o foco para Jesus Cristo e não para o próprio eu. Como é que deve ser o nosso ministério? Nosso ministério deve ser centrado nas nossas competências, nas nossas capacidades, na nossa oratória, no nosso conhecimento. Não, irmãos, o evangelho, o nosso ministério deve ser fundamentado no Senhor Jesus Cristo. Mas após falar pela terceira vez para Pedro, apacenta as minhas ovelhas, o Senhor Jesus fez agora uma profecia. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outros te cingirá e te levará para onde não queres. O Senhor Jesus estava se referindo à morte de Pedro. Estenderás as mãos e outros te cingirá. Isso quer dizer, ele seria também crucificado. Estender as mãos para ser crucificado. Mais ainda, disse-lhe isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar, acrescentou, segue-me.
Como é que Pedro ia glorificar a Deus? Através da sua morte como mártir. E a tradição diz que Pedro, ao ser condenado à morte, na hora da sua crucifixão, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de ser morto da mesma maneira que o Senhor Jesus Cristo. Esse era o poder do cristianismo. Este é o poder do cristianismo. E agora, então, depois dessa conversa com Pedro, o Senhor Jesus falou assim: venha comigo, vamos andar um pouco na praia. Venha andar passo a passo. Siga-me fisicamente na praia. Era isso que significava esse siga-me. Vou concluir o estudo de hoje com um texto ainda, um pequeno parágrafo da nossa lição. A restauração de Pedro e seu papel como líder na igreja são evidências de que Jesus ressuscitou. Por que o autor escreveu isso? Vamos continuar. Seria bastante difícil explicar a preeminência de Pedro se o próprio Cristo não tivesse restaurado seu ministério na presença de outros discípulos. Veja, irmão, certamente pairava entre os discípulos ainda a negação de Pedro, a traição de Pedro ao Senhor Jesus. E não fosse o Senhor Jesus restaurar agora a dignidade de Pedro, comissionar Pedro para liderar a igreja, não fosse isso, Pedro não seria restaurado, não seria restaurado a condição de líder da igreja cristã, de líder dos cristãos. Essa é uma evidência, mais uma evidência da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus que fez isso. Transformou agora Pedro, que era um traidor, que tinha sido um traidor do Senhor Jesus, no líder da igreja do Senhor Jesus. É isso, irmãos, que o Senhor Jesus faz. Ele restaura as pessoas. Por isso a Bíblia diz que o Senhor Jesus não veio condenar, mas veio para salvar as pessoas. E veio salvar a mim e salvar a você. Salvar a cada um de nós. Pode ser, irmãos, que muitas vezes, poucas ou muitas vezes, nós tenhamos traído o Senhor Jesus, mas Ele nos restaura, Ele nos ama. Ele nos ama com amor excelso, um amor intenso. E nós devemos também retribuir ao Senhor Jesus esse amor, obedecendo, fazendo a sua vontade. Como diz um texto, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Que Deus nos abençoe, para que a gente possa demonstrar que amamos o Senhor Jesus, obedecendo, praticando os seus mandamentos.